Como parar de ser escravo? Das 9 às 5. Como se libertar antes dos 60 anos e criar prosperidade real. A vida não foi feita para pagar contas e esperar a morte. Acordar cedo, correr para o trabalho, cumprir horário, voltar exausto, comer qualquer coisa, dormir sem energia e repetir tudo no dia seguinte. Milhões vivem assim por décadas. Chamam isso de vida, mas é apenas sobrevivência. O mundo ensinou você a acreditar que esse roteiro é normal, que é assim mesmo, que todo mundo vive preso a um salário, a boletos, a um chefe, a um relógio que controla suas horas e ao medo de perder o emprego. Mas lá no fundo existe uma voz dizendo que algo está errado. Porque está. A escravidão moderna não usa correntes, usa boletos, não prende o corpo, prende a mente, não precisa de cela, basta rotina. E o mais perigoso é quando a pessoa se acostuma com a própria prisão. Quando o cansaço vira normal, quando o sonho fica guardado, quando o talento é esquecido, quando a vida vira contagem regressiva para a aposentadoria. O sistema quer que você acredite que liberdade existe somente depois dos 60, quando o corpo já está cansado e os melhores anos ficaram para trás. Mas essa é a maior mentira que te contaram. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para prosperar. Deus não te criou para depender de um salário, mas para administrar um propósito. Você não é filho do medo, é filho do reino. E no reino ninguém foi projetado para ser escravo. Todo filho foi criado para reinar. A vida é mais do que acordar e trabalhar até o corpo quebrar. A vida tem significado, missão, construção e legado. A maioria vive esperando uma oportunidade mágica, um aumento, um milagre financeiro. Mas a libertação não começa no bolso, começa na mente. A verdadeira prisão não está na empresa onde você trabalha. Está no pensamento que diz, eu não tenho escolha. Libertação não é um evento, é um processo. E esse processo pode começar agora, aos 30, 40, 50 ou até 60 anos. Não existe idade para prosperar. Existe decisão. Este vídeo não é sobre largar o emprego. É sobre parar de depender dele. É sobre construir liberdade antes da vida acabar. É sobre usar seu talento, sua criatividade, sua fé, sua inteligência e sua disciplina para criar algo maior do que um contra-cheque. Porque quem vive de salário, sobrevive. Quem vive de propósito, prospera. Se você está cansado de ser escravo de contas, cansaço e medo do futuro, esta é a sua virada. 12 revelações, 12 chaves, 12 passos que constroem liberdade real. O sistema quer que você durma, mas hoje você vai despertar. A verdade dura. O sistema foi criado para você nunca sair dele. Desde criança você foi treinado para obedecer regras, bater ponto, seguir ordens, pedir permissão, esperar salário, pagar contas e aceitar a vida como ela é. A escola te ensinou a decorar fórmulas, mas não te ensinou a construir riqueza. Te ensinou a procurar emprego, não a criar oportunidades. Treinaram sua mente para ser funcionário, não para ser livre. E esse condicionamento foi tão profundo que a maioria cresce, acreditando que trabalhar a vida inteira até os 60 é um destino inevitável. O sistema não quer que você pense, quer que você siga, quer que você trabalhe duro o suficiente para manter a máquina funcionando, mas nunca com liberdade o bastante para sair dela. Você recebe dinheiro no final do mês, devolve para contas, impostos, dívidas e consumo, e no mês seguinte recomeça do zero. É uma roda que gira sem parar, um ciclo invisível. Ninguém te prende fisicamente, mas te prendem emocionalmente, mentalmente e financeiramente. E quando alguém tenta sair desse ciclo, o sistema reage. As pessoas dizem que é arriscado, loucura, irresponsável, perigoso, porque a estrutura social foi criada para que poucos mandem e muitos obedeçam. Enquanto você acredita que precisa trabalhar até a velhice, alguém está enriquecendo com o seu tempo. Cada hora da sua vida é vendida barato para sustentar um sistema que jamais vai te recompensar com liberdade. Mas existe algo mais profundo e espiritual aqui. Deus nunca chamou ninguém para viver sob jugo. Desde o começo, o plano divino para o ser humano foi domínio, e não escravidão. Frutificai, multiplicai, dominai.
Isso significa que o seu propósito nunca foi apenas sobreviver e pagar contas. Seu propósito é criar, construir, governar, influenciar e deixar legado. A mentalidade do reino é expansão, não estagnação. A escravidão moderna funciona assim. Você trabalha para pagar o que já consumiu, se endivida com o que ainda vai consumir e nunca tem dinheiro sobrando para construir algo maior. O sistema quer que você dependa do salário. O reino quer que você dependa de Deus e da sua capacidade dada por Ele. O sistema quer que você seja funcionário para sempre. O reino quer que você se torne administrador. O primeiro passo para quebrar essa prisão é aceitar essa verdade dura. Ninguém vai te libertar. É você quem decide sair. Liberdade não é herança, é construção. O sistema não vai te entregar saída. Mas Deus te entregou mente, talento, inteligência e propósitos suficientes para criar seu próprio caminho. A virada começa quando você enxerga a prisão, e quando a prisão é vista, ela pode ser quebrada. O choque mental não é falta de dinheiro, é falta de estratégia. Muita gente acredita que só vive presa ao trabalho porque ganha pouco. Parece lógico, mas não é verdade. Existem pessoas que ganham muito e continuam escravas do mesmo sistema. Gente com salário alto, carreira sólida, status profissional e mesmo assim vivem endividadas, estressadas, sem tempo, sem descanso, sem propósito e sem liberdade. Isso prova algo que ninguém quer admitir. O problema não é o quanto você ganha. O problema é como você vive. A escravidão financeira não nasce da falta de dinheiro. Ela nasce da falta de estratégia. Se o dinheiro entra e sai na mesma velocidade, você continua preso. Se cada aumento de salário vira aumento de conta, você continua preso. Se a renda cresce, mas o estilo de vida cresce mais rápido, você continua preso. Se toda sua energia é usada para trabalhar e nada é usado para construir, você continua preso. O choque é perceber que a pobreza e a escravidão financeira não estão nos números, mas na mentalidade. Enquanto a maioria pensa em sobreviver ao mês, quem prospera pensa em construir o futuro. A diferença não é renda, é consciência. Quem só trabalha para pagar conta está girando em círculos. Quem trabalha para criar estratégia está abrindo caminhos. E aqui está a verdade brutal. Se você não aprender a multiplicar, você sempre será dependente. Independência não vem do salário, vem da capacidade de criar fontes, investir com sabedoria, administrar com inteligência e agir com visão. Até na Bíblia, Jesus mostra que prosperidade é multiplicação. Um recebeu 5 talentos e devolveu 10. Outro recebeu 2 e devolveu 4. O único que foi condenado foi o que enterrou o que tinha e não multiplicou. Dinheiro sem estratégia vira escravidão. Estratégia transforma dinheiro em liberdade. E estratégia não é mágica. É hábito, decisão e direção. Não importa se você está começando com pouco. O pouco multiplicado se torna muito. O pouco administrado abre portas para o muito. A diferença entre quem se liberta e quem fica preso é simples. Alguns trabalham apenas por dinheiro. Outros fazem o dinheiro trabalhar para eles. Este é o choque mental que muda destinos. Você não é escravo porque falta dinheiro. Você é escravo porque falta construção. A partir do momento em que decidir construir, em vez de apenas sobreviver, o sistema perde o poder. E quando o sistema perde o poder, a liberdade começa. O primeiro passo, romper a mentalidade do salário. A grande prisão não está no trabalho, está na mente. A maioria das pessoas foi ensinada a viver esperando o salário do mês, como se a vida fosse um ciclo de sobrevivência. Trabalhar, receber, pagar, recomeçar. Esse padrão é tão profundo que mesmo quando ganham mais, continuam presas, porque a mentalidade continua igual. Enquanto a pessoa viver acreditando que sua vida depende de um salário, ela jamais será livre. Quem prospera pensa diferente. Não pergunta quanto eu ganho, pergunta quanto eu produzo. Porque quem ganha só recebe, mas quem produz constrói. Quem ganha apenas troca tempo por dinheiro,
mas quem produz transforma tempo em recurso, solução, influência, valor e retorno. O trabalho deixa de ser prisão e se torna ferramenta. O salário deixa de ser destino e se torna ponte. Romper a mentalidade do salário é entender que dinheiro vem através de ideias, habilidades, criatividade, soluções e propósito. É perceber que Deus nunca deu salário, Ele deu sementes. E sementes foram feitas para multiplicar. Jesus não elogiou o servo que escondeu o talento, elogiou o que multiplicou. O reino não honra quem apenas mantém, honra quem expande. Para romper essa mentalidade, existe uma mudança interna. O trabalho não é o fim da sua vida, é apenas o começo. Você não está preso à empresa onde trabalha. Você está usando essa fase como campo de treinamento. É ali que você aprende a disciplina, constância, responsabilidade, excelência, comunicação, organização e paciência. Tudo aquilo que será exigido quando chegar sua hora de voar. A mentalidade do salário cria dependência. A mentalidade da produção cria liberdade. Quando a pessoa entende isso, ela começa a olhar para a vida como construção, não como espera. Começa a ver oportunidades onde antes via limitações. Começa a enxergar talentos que podem virar renda. Começa a perceber que, enquanto trabalha para alguém, também pode construir algo que futuramente trabalhará por ela. Se você quer liberdade, pare de perguntar quanto o mês vai me dar. Comece a perguntar quanto eu posso criar. Deus não te chamou para sobreviver de pagamentos. Ele te chamou para administrar propósito. O salário é temporário. O propósito é permanente. Liberdade começa quando a mente muda. E quando a mente muda, o destino muda. A chave da liberdade. Criar fontes de renda que trabalham enquanto você dorme. A maioria das pessoas passa a vida vendendo horas. Trabalham 8, 10, 12 horas por dia e acreditam que isso é segurança. Mas vender tempo tem um limite. Quando o corpo cansa, o dinheiro para. Quando a saúde falha, a renda desaparece. Quando a empresa muda, o salário acaba. Quem vive apenas do próprio esforço está sempre a um passo do desespero. A verdadeira liberdade começa quando o dinheiro trabalha, mesmo quando você descansa. Pessoas que conquistam prosperidade real fazem algo que a maioria nunca aprende. Elas criam fontes de renda paralelas, automáticas ou escaláveis. Não precisam ser gigantescas. Começam pequenas, mas começam. Uma habilidade transformada em serviço, um conhecimento transformado em conteúdo, um talento transformado em produto, um investimento simples que rende juros, um trabalho digital que continua funcionando mesmo quando você está offline. Enquanto a maioria vive esperando aumento, quem prospera cria multiplicação. A lógica é simples. Se você depender apenas de um salário, sua vida estará sempre nas mãos de outra pessoa. Se você criar novas fontes, sua vida estará nas mãos da sua construção. Um salário paga contas. Uma renda extra cria futuro. Uma renda automática cria liberdade. Uma renda escalável cria abundância. E tudo isso pode começar sem largar o emprego. Esse é o ponto que o sistema não quer que você descubra. Quanto mais você depende da empresa, mais seguro o sistema fica. Quanto mais você constrói seu próprio caminho, mais livre você se torna. Deus não fez você para ser dependente de um único canal. Ele abre rios no deserto. Ele dá ideias, criatividade e caminhos. Muitas vezes a prosperidade já está nas suas mãos, mas você ainda não enxergou. Talvez sua renda extra esteja em cozinhar, fazer doces, ensinar algo, vender algo, editar vídeos, cuidar de animais, oferecer consultoria, criar conteúdo, vender artesanato, trabalhar com marketing, finanças, artes, aulas, serviços digitais, design, manutenção, costura, reparos, aulas particulares, social media ou qualquer habilidade que você já tem e nunca usou. Todos têm algo que o dinheiro pode comprar. A questão é, você está transformando isso em recurso ou enterrando como o servo da parábola? O segredo não é largar o emprego. O segredo é usar o emprego como combustível para construir sua liberdade. Um dia, essas fontes começam a crescer. Um dia,
Elas pagam uma conta, depois pagam duas, depois sustentam sua vida. E quando isso acontece, a prisão se rompe. Enquanto você dorme, o dinheiro trabalha. Enquanto você descansa, o futuro cresce. Liberdade financeira não chega por idade. Chega por construção. E a construção começa agora, com o que você já tem. O segredo da transição. Liberdade não é largar o emprego. É usar o emprego como ponte. Existe uma ilusão que destrói a vida de muita gente. Acreditar que só será livre quando pedir demissão. Essa é uma das maiores armadilhas emocionais do caminho da prosperidade. Liberdade não começa quando você sai do emprego. Liberdade começa quando você deixa de depender dele. Quem abandona o salário sem estrutura, troca uma prisão por outra. Sai da empresa e entra no medo, na dívida, na pressão e no desespero. Prosperidade não nasce da impulsividade. Nasce da construção. Pessoas que conquistam liberdade antes dos 60 entenderam algo profundo. O emprego não é inimigo. O emprego é a ponte. Ele financia a construção. Ele paga as contas enquanto você cria. Ele sustenta a casa enquanto você desenvolve habilidades, testa ideias, aprende negócios, organiza finanças e levanta os primeiros degraus da independência. O erro não está em trabalhar. O erro está em trabalhar sem construir nada além das horas entregues. A transição sábia funciona assim. Você usa os horários livres para aprender o que o sistema nunca ensinou. Você começa pequeno, você cria uma renda paralela, você organiza seu dinheiro, você elimina dívidas, você forma reserva, você estuda investimentos, você fortalece sua mentalidade. Você entende que a liberdade não é um salto, é uma travessia. E quanto mais estruturada a travessia, menor o risco de afogamento. Davi não virou rei no dia em que matou Golias. Ele passou anos sendo treinado no campo antes da guerra. O processo não quebra ninguém. A pressa, sim. Deus não entrega liberdade para quem não está preparado para administrá-la. Prosperidade exige maturidade. Se você não souber administrar o pouco, o muito te destrói. Se não aprender a multiplicar uma renda pequena, uma renda grande desaparece mais rápido do que chegou. Quem constrói liberdade de forma inteligente não perde noites de sono. Eles dormem sabendo que estão avançando. Eles enxergam futuro no meio da rotina. Eles trabalham no emprego durante o dia e trabalham para o propósito durante o crescimento. Um dia, a renda paralela paga uma conta, depois paga duas, depois paga o mês inteiro. E quando isso acontece, a ponte está completa. A demissão deixa de ser fuga e se torna escolha. Liberdade não é abandonar o porto, é construir o barco antes de soltar as cordas. Quem faz isso não naufraga. Quem faz isso chega. O dinheiro que você não vê. O que te prende não é o salário, é o estilo de vida. Existe um inimigo silencioso que destrói sonhos antes mesmo que eles nasçam. O estilo de vida sem controle. A maioria acredita que só pobres são escravos do dinheiro. Mas isso não é verdade. Existe muita gente ganhando bem e presa do mesmo jeito, porque não importa quanto entra, importa quanto sobra. E para muitos, nunca sobra nada. O salário cresce, mas as despesas crescem junto. O carro muda, o celular muda, a casa muda, os hábitos mudam e a liberdade nunca chega. É a ilusão do progresso. Parece evolução, mas é prisão disfarçada. Não é o salário que prende uma pessoa. É o padrão de vida que ela escolhe todos os meses. A maioria gasta antes de receber, compra antes de precisar, adquire para impressionar, vive para provar algo a quem não está olhando. E enquanto isso, o dinheiro desaparece como água entre os dedos. A escravidão financeira não se mede pelo quanto você ganha, mas pela incapacidade de manter, guardar e multiplicar. A Bíblia é clara. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. E fidelidade não é gastar tudo o que se tem. É administrar com sabedoria. Libertação financeira começa quando você domina o estilo de vida, não quando você aumenta a renda. Pessoas comuns acreditam que precisam ganhar mais para prosperar. Pessoas livres entendem que primeiro precisam aprender a gastar menos do que ganham,
guardar parte do que ganham, investir parte do que guardam e multiplicar parte do que investem. A prosperidade começa pequena. É no momento em que você decide que parte do dinheiro não será consumida, será construída. É no momento em que você escolhe adiar um desejo para alcançar um propósito. É no momento em que você decide que não precisa impressionar ninguém. Quem vive de aparência paga com liberdade. Quem vive de propósito paga com construção. Muita gente fica presa a dívidas, parcelamentos, juros e financiamentos, porque não aprendeu o princípio que transforma destinos. Contenção não é miséria, é estratégia. Você não está se privando de vida, está comprando tempo, está comprando paz, está comprando liberdade, está comprando escolhas futuras. Enquanto a maioria aumenta o consumo, os livres aumentam o patrimônio. Enquanto a maioria compete no hoje, os livres vencem no amanhã. Se você quer se libertar antes dos 60, existe uma pergunta decisiva. O dinheiro trabalha para você ou é você que trabalha para o dinheiro? Quem controla o estilo de vida rompe correntes. Quem perde o controle vira escravo do próprio bolso. A chave está no que você não vê. Prosperidade não começa com quanto você recebe, e sim com quanto você guarda e transforma. Quando você muda isso, até pouco dinheiro vira semente de liberdade. O peso espiritual. Deus não te criou para sobreviver, te criou para reinar. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. A pobreza não é apenas um estado financeiro. É um estado emocional, mental e espiritual. A escravidão financeira começa quando a pessoa acredita que nasceu para pouco, que sua vida é apenas trabalhar, pagar contas e esperar o tempo passar. Isso não é humildade. Isso é deformação espiritual. O reino de Deus nunca foi um projeto de sobrevivência. Foi um projeto de domínio. Desde o início, a ordem foi clara: frutificar, multiplicar e dominar. Isso não significa arrogância ou exploração. Significa administrar, crescer, governar, transformar, construir e deixar legado. A verdadeira prosperidade não tem a ver com luxo. Tem a ver com capacidade de decidir a própria vida sem ser controlado por boletos, medo, escassez ou dívidas. Ser livre é ter tempo, paz, saúde, direção e estrutura para fazer o que Deus te chamou para fazer. Você não pode servir a Deus com plenitude se está emocionalmente esgotado, fisicamente exausto e financeiramente algemado. A escravidão moderna não usa correntes, usa boletos, humilha pessoas silenciosamente, faz gente talentosa virar serva do relógio, faz pais não terem tempo para os filhos, faz sonhos morrerem na gaveta, faz vidas inteiras serem trocadas por salários que evaporam em dias. Mas Deus não te chamou para isso. Ele te deu mente, criatividade, habilidade, oportunidade e sementes de construção. Ele não entrega prosperidade pronta. Ele entrega capacidade. Às vezes, o maior milagre não é receber dinheiro. É receber visão. É entender que existe vida além do cansaço, propósito além do salário e liberdade além do medo. A prosperidade bíblica nunca foi acumular por vaidade. Foi multiplicar por propósito. Foi ajudar, construir, servir, ofertar, empreender, sustentar, transformar e honrar. Não existe reino sem administração. Não existe legado sem gestão. Não existe liberdade sem responsabilidade. Prosperidade não cai do céu. Prosperidade nasce quando a pessoa decide parar de apenas pedir e começa a construir. E há algo ainda mais profundo. Quando você age com propósito, o céu se move. Quando você decide crescer, portas começam a se abrir. Quando você usa o talento, Deus acrescenta. Quando você multiplica o pouco, Ele confia o muito. A fé abre caminhos, mas é a ação que atravessa. Libertação financeira não é apenas um destino, é um chamado. Não para ser rico, mas para ser livre. Livre para servir, para amar, para viver, para respirar, para ajudar, para realizar. Você não nasceu para sobreviver até os 60 e depois esperar a vida acabar. Você nasceu para reinar enquanto vive. A escravidão
é obra do sistema. A prosperidade é obra da mente, do trabalho e da fé. Quando você entende isso, a prisão começa a rachar. E quando a prisão racha, a liberdade encontra espaço para entrar. Liberdade não tem idade, mas tem decisão. Algumas pessoas olham para a própria vida e pensam que já é tarde demais. Acham que não dá mais para começar, que já perderam tempo, que o destino está selado. Mas essa é a maior mentira que o sistema vende. A idade nunca foi um inimigo. A acomodação é. A estagnação é. A falta de decisão é. A gente que começou aos 20 e se perdeu. A gente que começou aos 50 e prosperou. Deus não trabalha com idade. Ele trabalha com propósito e coragem. O que te amarrou até hoje não precisa te amarrar amanhã. Você não está condenado a repetir o passado. Você não precisa aceitar a rotina como destino. Não importa quantos anos você viveu preso, desde que hoje você decida ser livre. A vida não muda quando o governo muda, quando o salário aumenta ou quando a empresa reconhece você. A vida muda quando você muda. A liberdade não é dada, é construída. Se você quer se libertar antes dos 60, não precisa de sorte, de herança, de diploma caro ou de alguém te resgatando. Você precisa de 3 decisões: mudar a mente, mudar o hábito e mudar a direção. Começa pequeno. Organiza as finanças. Corta o desperdício. Usa o emprego como ponte. Cria uma renda paralela, mesmo que tímida no início. Aprende algo novo todos os dias. Investe no pouco. Multiplica o que tem. Cresce em silêncio. Constrói com paciência. Prospera de verdade. A maioria das pessoas quer liberdade, mas não quer responsabilidade. Quer prosperidade, mas não quer disciplina. Quer colheita, mas não planta. Quer resultado, mas não começa. Porém, quem decide hoje já está na frente de quem apenas sonha. Não importa se seu passo é pequeno. Pequenos passos repetidos criam destinos gigantes. Você pode transformar sua história. Você pode construir uma vida que não dependa do relógio, nem da empresa, nem de um salário. Você pode ganhar tempo, ganhar paz, ganhar escolhas. Você pode viajar, descansar, empreender, servir, viver o que Deus te chamou para viver e não apenas sobreviver dentro de uma rotina que te esgota. Mas tudo começa com uma frase simples: chega. Chega de aceitar o normal. Chega de viver cansado. Chega de ser escravo do relógio. Chega de esperar o futuro chegar enquanto o presente desaparece. A liberdade não está no próximo ano. Ela está no próximo passo. Não importa se você tem 20, 40, 50 ou 60. A janela ainda está aberta. Enquanto há vida, há construção. Enquanto há fé, há caminho. Enquanto há decisão, há virada. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para prosperar. Hoje pode ser o primeiro dia da vida que Deus queria que você vivesse.